Tá ligado? Tá ligado? Já pode começar? Eu tava pensando numa coisa esses dias, e tem algumas coisas na nossa vida que só fazem sentido depois que elas passam. O relacionamento tóxico é uma delas. Enquanto a gente tá lá dentro, muita coisa parece normal, e a gente não consegue enxergar. Depois que acaba, a gente começa a perceber de verdade o quanto aquilo ocupava um espaço dentro da gente. Não espaço de agenda, um espaço mental mesmo, sabe? E hoje eu quero falar sobre isso, do que é, infelizmente, muito comum, do que muita gente vive, mas só consegue entender depois. E se você nunca viveu isso, ótimo. Mas talvez você conheça alguém que vive ou que já viveu isso, ou que ainda tá vivendo e acha que tá tudo normal. Uma das primeiras coisas que aparece é um cansaço diferente. Não é aquele cansaço, claro, de fim de dia, sabe? É um desgaste constante. Você já acorda meio sem energia. E aí coisas pequenas começam a pesar mais. Enquanto você tá dentro dessa situação, você não liga isso ao relacionamento. Você acha que é uma fase, que tá mais sensível, que o problema é você. Mas aí depois que você sai desse cenário, desse relacionamento, esse peso começa a diminuir. Não de uma vez. Aos poucos vai diminuindo. Mas o suficiente para você perceber que alguma coisa mudou. Relacionamento tóxico quase nunca começa ruim. Se começasse, ninguém ficava. Ele vai ficando complicado aos poucos. No começo tem paixão, tem borboletas no estômago. Você fica anestesiada com aquele novo, com aquela possibilidade de viver um grande amor. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai se moldando sem nem perceber. A gente vai escolhendo melhor o que fala, vai evitando alguns assuntos, vai segurando algumas reações. A gente até começa a pisar em ovos, a mudar alguns gostos, alguns gestos. Começa até a achar que a errada é a gente. A gente começa a se comparar com outras pessoas e, na maioria das vezes, nos diminuindo. Isso tudo não porque alguém pediu diretamente, mas porque dá menos trabalho assim. Agindo dessa forma, a gente acaba evitando brigas. Ou acha que as evita, né? O grande problema é que isso vira hábito. E quando vira hábito, a gente para de questionar. Não, isso não acontece porque você é fraca. Isso acontece porque você é humana. E aí, quando esse relacionamento acaba, sobra um silêncio estranho. No começo, ele incomoda. Parece um vazio real. Você estranha não ter que explicar nada, não ter que resolver clima, não ter que ficar pensando no que o outro vai achar. Mas aí, depois de um tempo, esse silêncio começa a fazer sentido. A cabeça fica menos cheia, menos conversa interna, menos antecipação. E esse espaço mental é um dos primeiros prazeres. E ele é bem real. Tem uma parte disso que é física. O nosso corpo sente. O sono muda, a respiração muda. O corpo começa a relaxar em momentos que antes ficava tenso. Viver em alerta constante cobra um preço. Mesmo que você não perceba. Mesmo quando você acha que tá dando conta. E aí, quando esse alerta some, o corpo demora um pouco para entender. Mas quando ele entende, ele responde. E esse alívio físico é algo que muita gente só reconhece depois. Um outro prazer muito, muito simples é parar de se explicar. A gente faz alguma coisa e pronto, não precisa ficar se justificando, sabe? Não fica pensando em como aquilo vai ser interpretado. A gente não consegue perceber o quanto isso cansa até não precisar fazer mais. É uma liberdade muito pequena, mas ela é diária. E aí, vem um ponto que pega em muita gente. No começo, ficar sozinha pesa. Principalmente quando o relacionamento ocupava um espaço muito grande. Mas com o tempo, isso vai mudando. O ponto principal aqui é entender que a sua melhor companhia é você mesmo. É fundamental olhar para essa dor e para essa possível dificuldade de ficar com a sua própria companhia. E é nesse ponto que a terapia e o autoconhecimento são fundamentais para você entender e aprender de uma vez por todas que a solitude é libertadora. O silêncio começa a organizar e estar sozinho deixa de parecer abandono. Você começa a se escutar mais, a perceber o que te faz bem, o que te incomoda, não porque alguém está dizendo, mas porque agora você tem espaço para sentir. Um momento em que você percebe que você está mais solta. Você fala alguma coisa e não fica revisando depois. Você ri
sem pensar se isso vai gerar algum problema. Isso não acontece de uma vez, mas quando acontece, você sente. É como se o seu corpo entendesse que você não precisa mais ficar constantemente em alerta. Relacionamentos tóxicos mexem muito com a nossa confiança interna. A gente começa a duvidar do que sente, do que percebe, começa a duvidar da nossa personalidade, dos nossos gostos e até daquilo que a gente tinha certeza que acreditava. Porque quando alguém afirma tantas vezes que você é errada, que você é isso, que você é aquilo, tudo vira dúvida. Afinal, Se alguém que me ama tanto tá dizendo, a errada deve ser eu, né? e aí você começa a duvidar da sua capacidade de fazer tudo. Estudo, trabalho, opiniões. A sua autoconfiança fica diminuída. A sua autoestima fica abalada. Você se sente feio, burro, inútil. E quando você se liberta desse relacionamento, essa confiança começa a voltar, não de uma vez, aos poucos. Aos poucos você vai se conhecendo novamente. Vai descobrindo seus gostos reais, suas reais opiniões, suas qualidades, seu potencial. E tudo isso volta em pequenos momentos. Num elogio vindo de uma amiga, despretensioso. De um Bom trabalho! do seu chefe. E aos poucos, você começa a perceber que aquele desconforto tinha motivo, que aquela sensação não era exagero. Isso tudo devolve uma base muito importante: a sua confiança na sua própria percepção. Isso não significa que tudo fica fácil. Tem saudade, tem dúvida, tem dias confusos. A diferença é que agora essas coisas acontecem num ambiente muito mais calmo. E isso muda completamente a forma como você lida com elas. Uma outra coisa que ninguém fala é sobre a dificuldade de viver um relacionamento saudável depois de um relacionamento tóxico. Você fica tão habituado a ser cobrado, punido com silêncio, a ser taxado de louco, neurótico, sufocador, que quando a gente encontra a paz, é estranho. É estranhamente calmo, sossegado e tranquilo. E isso é uma coisa que ninguém fala. A dificuldade de se permitir ser amada da maneira que a gente realmente merece. Isso exige terapia, paciência e muito carinho com a gente mesmo. E aí, depois de viver isso, você começa a reconhecer sinais mais cedo. Percebe quando algo começa a querer tirar sua paz, quando começa a te desgastar. E aí você não procura mais intensidade o tempo todo, procura tranquilidade. Talvez daqui pra frente você escolha diferente. Talvez você fique sozinha por um tempo, talvez não. Mas agora você sabe como é viver sem estar constantemente se ajustando. E quando você experimenta isso, fica difícil aceitar menos. Não por exigência, mas por respeito a si mesmo. E se alguma coisa desse vídeo aqui fez muito sentido pra você, escreve aqui nos comentários. O que você só conseguiu entender depois que saiu desse relacionamento tóxico? Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, isso vai ajudar muito que o conteúdo chegue para mais pessoas. E depois de tudo isso, esse é o único relacionamento tóxico que eu me permito viver. Desliga essa câmera agora e vai colocar ração pra mim.